Quanto tempo leva para uma pessoa aprender inglês? Esse é um dos assuntos mais pesquisados hoje e é lógico que eu não ia deixar passar um tema desse, então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Já curtiu? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, vou te pedir isso toda vez que lançar um vídeo novo neste canal, porque eu preciso da sua ajuda de verdade, tá? Somente o vídeo de hoje que é um tema polêmico, digamos assim. De verdade, muita gente já me perguntou, teacher, quanto tempo eu levo para aprender inglês? Quanto tempo eu levo para ficar fluente? Teacher, em quanto tempo eu vou conseguir falar o que eu quiser? Em quanto tempo eu vou estar falando igual um nativo? Você quer saber qual é a resposta de verdade? Não tem tempo. Brincadeira, eu vou explicar, calma. Não sai do vídeo, por favor, não me odeie. Calma que eu vou explicar. O que acontece? Tudo que você aprende é um processo. Você deve saber disso. Você vai aprender a dirigir, você passa por um processo. No começo, você talvez não saiba absolutamente nada. Você tá, às vezes, tem gente que fica desesperado porque não sabe nem por onde começar. E você vai fazendo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, até que você chegue em um momento que você consegue dirigir. Você vai lá, tira sua habilitação, faz a sua viagem. Você aprendeu a dirigir, você sabe. É claro que com o passar do tempo, você vai adquirindo experiência e você vai ficando melhor na direção, certo? Vamos usar esse exemplo com o inglês. Quando a gente começa a estudar um idioma novo, no caso que a gente está falando aqui, o inglês, talvez você já tenha uma base, talvez você já tenha visto na escola antes, talvez você só saiba que existe o idioma, mas você nunca tentou parar ali para estudar de verdade. Talvez você é como eu, aluno de escola pública, que só viu o verbo to be e olhe lá e nem o verbo to be sabe ainda. Pode ser. Talvez tenha aquele medo de aprender, aquele receio. E aí, quando você começa a estudar o inglês, você vai aprendendo, você vai treinando, você vai se aperfeiçoando. Vai chegar um momento em que você vai ver, poxa, ó, tô falando, cheguei onde eu queria. E a partir daí, você vai aperfeiçoar o seu inglês. Então, quando as pessoas falam assim, inglês, você nunca aprende inglês. Inglês é para a vida toda. Não é bem isso. Você vai aprender o idioma. O que você vai levar para a vida toda é que você vai adquirir vocabulário novo, você vai adquirir expressões novas, você vai se sentir cada vez mais à vontade. Não quer dizer que você não tenha aprendido, você está garantindo uma experiência maior, assim como dirigir. Mas vamos lá então, quanto tempo leva para você chegar nesse período em que você fala, poxa, olha, aprendi, legal. Eu, como professora, o que eu posso dizer é que depende de uma série de coisas. Depende de quanto tempo você estuda. Você tem quanto tempo para estudar por dia? Você pode estudar todos os dias? Você pode estudar todos os dias 30 minutos? Você pode estudar todos os dias 2 horas? Nessas 2 horas que você está estudando, você está usando um método ou você está estudando um monte de coisa aleatória? Está dando certo? O que você está estudando é focado no seu nível? Está de acordo com o seu dia a dia? Você está estudando inglês para quê? Tem gente que estuda inglês simplesmente porque vai fazer uma faculdade, precisa pegar conteúdos de fora que ainda não tem traduzidos, precisa do inglês. Você está aprendendo inglês simplesmente porque você quer ouvir uma música, assistir um filme e saber que você não está dependendo daquela tradução errada que a gente sabe que acontece muitas vezes. Você está aprendendo inglês porque você quer fazer um intercâmbio ou porque você quer uma vaga melhor de emprego. Por que você está aprendendo inglês? Então, existe uma série de fatores que vão determinar quanto tempo exato você vai precisar para aprender inglês. Quer dizer, então, teacher, que eu não tem como eu saber? Não, tem como saber sim. Se você estuda todos os dias, presta atenção nas condições, tá? Se você estuda todos os dias, se você estuda durante um tempo adequado, que eu diria que seria de 1 hora por dia, focado no estudo, sem celular, sem distração. Se você usa um bom método, um método que funciona de verdade, um método que lhe força, que lhe puxa desde o começo, que faz você treinar desde a primeira aula. Se você tem compromisso de saber exatamente onde você quer chegar e correr atrás daquilo ali, eu acredito de verdade, eu como professora, eu acredito que 6 meses estudando de verdade,
é o suficiente para você ter uma boa base, para você chegar lá e a partir daí ir aperfeiçoando. De 6 meses a 1 ano. A gente vê algumas escolas falando que você vai ficar fluente em 5 anos, 6 anos. Primeiro, cuidado com essa galera que oferece fluência, tá? Tem muita gente que oferece fluência sem saber o que é. Aí você compra, seja fluente em 3 meses pagando R$ 15. Cuidado com isso. A minha fluência pode não ser a sua. A minha fluência é conversar com o nativo assim como eu converso em português. A palavra fluência significa que é algo que simplesmente flui. Tem que ser natural. Mas talvez o meu nível de algo natural não é o seu. Se eu quero, por exemplo, aprender inglês para viajar, eu vou parar quando eu estiver falando inglês que eu saiba me virar em uma viagem. Talvez o seu objetivo é simplesmente uma vaga de emprego melhor, então você só precisa do inglês, do vocabulário ali do seu trabalho. Você não é fluente? Se você chegou no seu objetivo e você está falando com naturalidade aquilo que você queria, você é fluente. Então, cuidado com essas pessoas que prometem fluência, tá? Porque fluência é relativo. Fluência depende de qual é o seu objetivo. Fluência é ser natural. Você pode ser natural com uma frase só. Você pode ser natural conversando com um nativo. Então, cuidado com isso, tá bom? E outra coisa, não tem essa pressa toda, não coloque prazos, a menos, claro, por exemplo, você tem uma viagem para fazer, aí beleza, você precisa intensificar mais. Só que você pode usar o tempo que você está estudando e focar mais na qualidade. Eu sempre digo isso para todo mundo. A qualidade é mais importante do que a quantidade. Se você estuda todos os dias, se você consegue separar um tempo legal para estudar, se você usa um bom método, se você está praticando, se você está se cobrando, se você está sempre se forçando a aprender algo a mais, em 6 meses você já consegue falar muita coisa. Inclusive, dentro do Plano de Beta, que é o curso que eu sempre falo para vocês que está aqui na descrição do vídeo, o objetivo é esse. O curso é totalmente voltado para fazer com que em até 6 meses você consiga entender as principais situações do dia a dia, você consiga criar a frase que você quiser, porque é o necessário. A partir daí, é você que vai se especializar com o que você quiser. Eu quero aprender mais sobre tal vocabulário. Então, você vai lá e aprende sobre tal vocabulário. Mas o essencial, em 6 meses, você é totalmente capaz de aprender, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Mas eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários há quanto tempo você está estudando inglês. Se tem mais de 6 meses, por que você acha que ainda não aprendeu? O que está te impedindo de aprender inglês de verdade, de chegar onde você quer? E se você quer uma ajuda para aprender esse inglês aí em até 6 meses, em criar frases, em entender as principais situações, então eu te convido a conhecer o Plano de Beta, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? See ya!